Queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos muito felizes em estar aqui. Obrigado. Para juntos nós adorarmos ao Senhor nosso Deus. Peço aos irmãos, por favor, que abram as vossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel. Quero fazer duas menções de textos, referências. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Depois nós vamos para o Novo Testamento. Nós vamos ler Lucas capítulo 12. Amém? Enquanto os irmãos procuram o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, eu quero aqui registrar a minha gratidão ao Senhor por mais uma vez Ele me permitir poder compartilhar sua palavra, e de uma maneira muito especial nessa igreja, que eu considero como um berço ministerial de instrução para a minha vida, que eu cresci praticamente aqui, desenvolvendo a minha vida espiritual com os homens que passam por aqui, homens de Deus, amigos que o Senhor tem nos concedido dentro dessa igreja, grandes amigos, que eu não vou citar nomes para não pecar, mas são muitos amigos que eu tenho aqui que nos prestigiam, oram por nós, nos ajudam em oração, como também muitas irmãs de oração, que sempre, quando eu posso assim conversar, sempre declaro que está sempre na intercessão. E isso nos motiva muito mais, irmãos, a continuarmos à frente, avançando, continuando, cumprindo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. A todos os obreiros, os líderes de mocidade, o pastor Medeiros, Cristiano, presbítero Cristiano, todos os irmãos, não quero ser enfadonho e cansar os irmãos, mas estou certo de que Deus, Ele tem uma palavra dirigida para nossas vidas nesta noite. Eu estou certo, sem dúvidas alguma, que o Senhor vai falar profundamente aos nossos corações. Amém, queridos? Vamos ler a palavra do Senhor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, e o versículo 3 e 4, que diz assim: E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. Lucas capítulo 12, Lucas 12, 35, que passo a ler. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de volta das bodas, para que quando vier a bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Eu quero apenas destacar o versículo 35. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu quero ler mais uma vez, para fixar mais esse texto. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Amém, queridos irmãos? Peço-vos atenção para que a gente possa entender o que Deus quer tratar aos nossos corações nesta noite. E os dois textos que fizemos menção entram em concordância, porque está falando de um contexto que nós vamos passar a entender nesta noite. Nós estamos aqui, irmãos, diante de uma ordem imperativa do Senhor Jesus Cristo, quando Ele ordena aos seus discípulos, dizendo: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Você já se perguntou o que é cingir os lombos? As pessoas às vezes têm um desentendimento acerca disso, mas Deus, o Senhor Jesus, Ele usa linguagens que nós precisamos entender um pouco da história. Nós precisamos ter pelo menos uma noção básica dos evangelhos, do que o Senhor quis tratar. Quando Ele diz cingir os lombos, Ele está falando de preparação. Jesus está falando de preparação. Há mais ou menos 3.000 anos atrás, homens e mulheres usavam roupas longas, roupas soltas, e precisava-se que ao
executar uma tarefa, a fazer um trabalho, ele precisava, ou eles precisavam, cingir os vossos lombos. E o que é cingir os lombos? Cingir os lombos é simplesmente amarrar a cinta da veste. Sim, fica localizado mais ou menos nos quadris, na parte central do nosso corpo. Sim, cingir os lombos é amarrar a cintura para que o homem possa desenvolver a sua atividade, para que a pessoa possa executar o seu trabalho com um prolongamento, ou uma dinâmica, ou uma habilidade maior, para que ele possa exercer eficácia e eficiência naquilo que ele quer tratar. Então, cingir os lombos, meu irmão, representa uma preparação para o trabalho. Jesus está querendo dizer: estejam preparados, porque ele começa a falar uma parábola aqui, acerca mesmo da sua vinda, e ele diz: cingindo os vossos lombos. E a segunda ordem que ele dá: acesas as vossas candeias. Precisamos manter as nossas candeias, as nossas lâmpadas acesas. E o que é isso? Jesus já outra vez está tratando mais uma vez de metáforas e figura de linguagem, comparando a nossa vida espiritual como uma lâmpada, como uma candeia. Sim, você não pode se esquecer nesta noite, você carrega uma candeia, você carrega uma lâmpada, e eu posso dizer que esta lâmpada representa o teu estado espiritual de relacionamento com Deus. Sim, declare comigo assim: a minha lâmpada é minha vida espiritual. E o que é que faz com que a minha lâmpada esteja acesa? Quando Jesus fala acerca destas coisas, e quando a candeia precisa ser acesa, quem faz esse trabalho é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Quem faz com que o crente mantenha a sua vida pura, em purificação, em vida, é o Espírito de Deus. Faz com que o crente, em uma linguagem espiritual e metafórica, que ele possa estar vivo e com seu coração ardendo pelo Espírito de Deus, para um propósito. Deus certamente não iria fazer tudo isto, ou a mensagem nesta noite não é apenas para entendermos essas figuras de linguagem, mas Jesus quer nos preparar, porque Ele quer voltar, Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. E porque acesas as nossas candeias, Deus querendo dizer aos nossos corações da seguinte forma: ilumine o caminho do Senhor, prepare o caminho do Senhor, ilumine a trajetória, prepara a vereda a Deus, porque Jesus está voltando e nós precisamos trazer esclarecimento a todos que precisam entender acerca do arrebatamento da igreja. Sim, Jesus queria tratar acerca destas coisas. Então, meus irmãos, o cinturão, ou cingir os lombos, é um símbolo de força mental e física que é adquirido para aqueles que vão ao trabalho. Eu poderia usar uma linguagem atual, é como que alguém pudesse dizer: irmão, arregaça as mangas da camisa, porque Jesus quer voltar, e vai voltar e vai te buscar. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Quantos entenderam? Diga amém. Meus irmãos, eu li um texto lá no Antigo Testamento. Por que eu li esse texto? Se nós voltarmos para entender, porque nós precisamos entender em que situação atual nós estamos vivendo. Você vai entender nesta noite porque nós precisamos nos preparar e de que maneira precisamos nos preparar. Há mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, se você for abrir a sua Bíblia no livro dos Juízes, você vai ver que houve uma decadência tão grande espiritual, uma turbulência tremenda espiritual na vida do povo de Deus. A Bíblia fala que naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não existia uma liderança firme no tempo dos juízes. Você vai entender a mensagem nesta noite. Não havia uma liderança firme para orientar
o povo do Senhor, você pode entender um povo tremendo, um povo grande, um povo que estava ali sem direção nenhuma, um homem de Deus espiritual que pudesse orientar o seu povo, não havia, e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E neste tempo houve um tremendo sincretismo. O que é sincretismo? Sincretismo é mistura. O povo de Deus estava se misturando com as nações pagãs e com os ídolos que havia ali. Ora, Israel adorava Deus de manhã e à noite Baal. Isso era mistura, e crente não pode se misturar com as coisas do mundo, não. O crente servo de Deus precisa de preservar-se para estar prontos para receber a bênção da salvação e ser arrebatado. Porque eu digo uma coisa, pode parecer já monótono, pode ser que essa mensagem já esteja já no teu coração e você quer ouvir alguma coisa, mas eu vou repetir, porque a igreja tem que cravar esta lição em nossos corações, que é: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Diga comigo: Jesus está voltando. Aleluia. E o profeta Samuel, irmãos, ele foi também um dos juízes, porque havia pelo menos 12 juízes. A Bíblia vai falar de homens como Baraque, a Bíblia vai falar com homens como Débora, uma juíza, a Bíblia vai falar de Gideão, a Bíblia vai falar de vários líderes que tomavam posição. Não era assim simplesmente reconhecido em Israel, mas havia um que Deus usava para orientar o povo. E houve juízes nesta época, e Samuel foi um dos últimos juízes. Você pode perceber, irmão, o estado espiritual de pecado e de abominação e de crise espiritual que estava se encontrando naquela época. Quando Ana, a Bíblia fala que a mãe de Samuel se chamava Ana. Esta mulher não podia ter filhos, era ela estéril, ela não podia conceder um filho, mas ela clamava a Deus em oração constantemente. Ela estava diante do templo do Senhor em certa ocasião, quando ela orava ao Senhor pedindo filho, e ela no coração dizia: Senhor, se tu me deres um filho, será para ti para sempre, Senhor. E Deus ouviu o voto desta mulher chamada Ana, e o Senhor ouviu a oração, e ela, usando também o sumo sacerdote ali para dizer: vai, mulher, que receba a tua petição, como tu bem crê e como tu bem tu pedes ao Senhor. E ela teve um filho, irmãos, e quando amamentou este menino, entregou para ser um mordomo, ser um servo na casa do Senhor, ser um servo ali no templo de Deus. Samuel ficou sob a supervisão do sumo sacerdote ali, que era o atual representante do povo de Deus naquela época. Sim, ele estava ali servindo ele. A Bíblia fala que também o Senhor, depois de ter dado Samuel a Ana, Deus ainda deu mais 5 filhos a Ana. E eu quero já dizer a você: tudo que a gente entrega a Deus, nós não sairemos perdendo em nada. Aleluia. Tudo que você entrega a Deus, Deus pode restituir 5 vezes mais, 100 vezes mais aqui na terra. Nós não vamos sair perdendo se nós entregarmos aquilo que nós temos para dar a Deus. Deus vai te recompensar. E eu me lembro dessa atitude como na vida de Abraão, quando entregou o seu único filho Isaque para ser imolado no Monte Moriá. Quando Deus viu a obediência, viu o temor de Abraão, e o Senhor fez ali um milagre e fez com que Isaque fosse preservado, e Deus concedesse um livramento e concedendo um cordeiro para ser sacrificado. Essa atitude foi semelhante à de Abraão, mas o menino nasce e está num contexto bastante difícil, está num contexto onde havia grandes pecados. A Bíblia diz, por exemplo, que os 2 filhos de Eli, eu não sei se vocês conhecem ou já ouviu falar de Hofni e Finéias. Alguém já ouviu falar em Hofni e Finéias aqui? Levante a sua mão.
muita gente já ouviu falar. Hofni e Finéias eram dois jovens sacerdotes, filhos de Eli, que também cuidavam ali do templo. Mas estes dois jovens, Hofni e Finéias, não guardaram os seus princípios. Eles se prostituíam. Para você ter uma ideia de tamanho pecado, ele estava à frente do templo, se prostituindo com as mulheres lá. A Bíblia fala também, se nós observarmos lá no capítulo 2 do primeiro livro do profeta, e no capítulo 2 versículo 12, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em uma sua mão. Para resumir, a gente não lê tudo, não era permitido eles comer a gordura eles não podiam, mas era um costume que foi permitido por permissão de Eli e desses dois jovens, Hofni e Finéias, e o povo permitiu porque venerava e respeitava o sacerdote de Eli, o sacerdócio de Eli. Mas Deus estava vendo tudo isto. O Senhor dos altos céus estava contemplando e vendo que esses dois jovens não estavam respeitando as ordens levíticas, que não podia ser feita daquela maneira, fazendo com que o povo de Deus pecasse e os sacrifícios não fossem recebidos diretamente pelo Senhor. E o Senhor estava ali irado com aqueles jovens. Existe uma expressão que a Bíblia fala que Deus estava querendo matar eles. É a única expressão que eu vejo na Bíblia em que Deus está tão aborrecido que quer agora exterminar aqueles jovens. A Bíblia diz isso. Se você ler, você vai perceber ainda no capítulo 2. Mas o Senhor estava ali tratando. Não havia manifestações de Deus costumeiramente naquela época. Não havia visões, não havia a palavra revelada para que algum profeta viesse a se manifestar. Mas esta história não vai terminar feia desse jeito não. Essa história não vai terminar dessa maneira não, porque é uma das histórias mais lindas da Bíblia. É uma das histórias que você vai ver que Deus começa permitindo sim por desobediência do povo, mas Deus começa a levantar homens para que viesse trazer uma restituição espiritual, para que viesse trazer conserto, para que viesse trazer solução, para que viesse trazer avivamento. Sim, e Deus usa um profeta que não diz o nome dele na Bíblia, julgando a casa de Eli, que eles não podiam mais continuar no sacerdócio. Deus voltou atrás e disse: olha, eu honrarei os que me honrarem, e eu deixarei envilecido todos os que me desonram. Eli estava honrando mais os filhos do que a palavra de Deus e a ordenança que Deus estava ordenando para ele executar. Aí Deus, por meio do profeta Samuel, que ainda não era reconhecido como profeta, estava crescendo, estava tendo desenvolvimento espiritual, enquanto os filhos de Eli estavam pecando. Estava um menino dentro do templo, perto da arca, aleluia, perto do templo, lá no templo do Senhor. A Bíblia fala que ele era um servo de Deus e que ele ministrava perante o Senhor. No capítulo 2 versículo 18 diz: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Ele poderia sim limpar o templo, ele poderia acender uma vela, ele poderia abrir uma porta, porque apesar dele ser jovem, ele era limitado a cumprir o papel do levita. Mas ele fazia trabalhos ali, com certeza ele fazia limpeza. Mas a Bíblia vai narrar que os filhos de Eli, como eu já disse, enquanto estavam no templo, fora do templo, se abominando em pecado, e Deus falou ao meu coração nesses dias, queridos irmãos, enquanto eu orava a Deus pedindo uma mensagem, e eu pude ver os filhos de Eli a
porta da congregação e um menino lá dentro do templo. O que é isso quer dizer? Deus falou ao meu coração e disse: existem muitas pessoas que parecem estar perto do meu agrado, do meu altar, mas estão longe da minha vontade, estão fora, estão na porta pecando. Mas o Senhor me fez ver este jovem perto da arca, perto do templo. Com base bíblica eu posso afirmar isso. Deus querendo tratar comigo e dizendo: precisamos voltar-se para ao altar de Deus, precisamos voltar-se para a presença de Deus, precisamos sair da porta da rebelião e voltar-se para a presença do Senhor nosso Deus. Glorifique ao Senhor. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão diante dos átrios do nosso Deus. Aleluia. Você aqui dentro cresce espiritualmente. Você aqui dentro, você tem crescimento espiritual, porque você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Você está aprendendo aqui com Deus, com homens de Deus. Você está plantado na casa de Deus, e você é como uma planta de Deus que floresce e dá frutos. E você aqui nesta noite não vai murchar, não vai morrer, porque Deus te cuida nesta noite. Adore ao Senhor nesta noite, porque você está plantado na casa do Senhor nosso Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia.